CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu recebo Eduardo Carmelo, que é um grande prazer, depois de um tempo que a gente começou a se falar. Então, para quem nos ouve apenas aí nas plataformas, eu estou de camisa preta e Eduardo também. Eu tenho barba e não tenho cabelo, Eduardo não tem barba e tem cabelo. Então, Eduardo, seja super bem-vindo aqui nesse bate-papo para contar um pouco quem é você, qual a sua história e o que você está fazendo de bom hoje para as empresas e para os profissionais. Como vai, Sérgio? Como vai, amigos, né, que estão nos ouvindo aqui? É um prazer estar contigo aqui no podcast e espero que seja um papo relevante, espero que eu possa estar à altura aí dos seus convidados e das expectativas, né, do seu público. É um prazer estar com você. Que legal, sem dúvida alguma, e eu estou entusiasmado aqui, já parafraseando a sua Boa, empresa. Estou boa. entusiasmado com essa nossa conversa. Tenho certeza que vai ser ótima. Maravilha, maravilha. Que legal. Então conta pra gente, quem é Eduardo Carmelo? Bom, Eduardo Carmelo é o founder da Entusiasmos, consultoria em talentos humanos. Entusiasmos é uma boutique de conhecimento. Nós fazemos transformação digital, transformação cultural, transformação estratégica. Para fazer esses projetos de transformação em grandes empresas, então nós temos aqui Embraer, Bayer, Senac, Vickers, 3M, tem uma série de empresas grandes. E para fazer todo esse processo de transformação, nós temos um modelo de educação continuada de liderança, porque é a liderança que precisa ser preparada para dar conta de todos esses processos de transformação. Também sou um palestrante, top of mind, né? Já fui indicado 13 vezes ao prêmio, então eu viajo o Brasil semeando, levando entre os diversos temas. O nosso grande foco acaba sendo inovação, liderança do futuro, agilidade e resiliência, né, que é um dos livros que a gente tem, singularidade, que é um dos livros que a gente tem. Em tese, tudo que a gente faz é observar as grandes mudanças que o mercado está tendo, né, grandes mudanças, e a gente ajuda muito a criar um design estratégico para que a empresa seja uma empresa client centricity, né, ser uma organizada para o cliente. Isso é um desafio super grande. Para fazer isso, ela precisa ser bastante ágil, então muda o modelo de gestão. Para fazer isso, prepara os líderes para novas capacidades e prepara as equipes para que elas sejam cada vez mais autogerenciáveis, né? Acho que a grande questão do futuro é quanto mais complexidade, quanto mais movimentos incertos, maior a necessidade de uma organização trabalhar por contexto, né, e preparar a sua equipe para que possam tomar decisões estratégicas e capturar oportunidades e problemas que muitas vezes não é vislumbrada pela estratégia, né? Tem muito trabalho. Uau! Tem muita coisa. Uau, se tem! Eu queria, antes de entrarmos aqui em alguns pontos que você falou, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Então, eu tenho quatro livros, 5 livros, mas os mais recentes acabam sendo Gestão da Singularidade, que é um projeto, esse ano tem 10 anos, né? Então lá atrás nós estudávamos o que aconteceria nos próximos 10 anos, né? Então eu estou lá em 2013, tentando olhar o futuro, e a gente fez essa previsão de que a singularidade tecnológica mudaria drasticamente a forma de se engajar e capacitar pessoas. Então, a gestão da singularidade fala da capacidade que uma empresa tem de oferecer tratativas diferenciadas para talentos que estão em diferenciados níveis de conhecimento, de engajamento. Então, isso precisou desenhar um líder que não joga mais damas e joga xadrez, né? Que não é um líder que comunica igual, engaja igual, trata igual, para ser um líder que seja estrategista. Ele sabe cada um dos seus talentos, quais são os seus resultados, quais são os seus processos e como ele consegue desenvolver esses talentos, né,
dentro já dos níveis de complexidade e entrega que esses caras têm. Isso foi acho que foi uma grande revolução, foi uma grande inovação. E o anterior era o livro de resiliência, era uma época lá atrás, não sei se você lembra disso, na época de 2008, onde você teve aquelas grandes mudanças e nós desenhamos um livro para ajudar as empresas a não ficarem robustas, né, mas aprenderem a se antecipar, executar e entregar com excelência. Daí o livro de resiliência. Então são os dois principais que a gente tem hoje. E agora o próximo é como criar uma cultura de aprendizagem e inovação. Então a gente está com foco em inovação e ajudar as empresas nessa questão tão desafiadora, né? Que é entender como a aprendizagem realmente se torna uma vantagem competitiva, sabe? A gente percebe no mundo de hoje, com tantas possibilidades, com tantas coisas acontecendo, uma demora exagerada das empresas em aprender, em se autocorrigir, em se inovar, sabe? Isso é outro tema muito instigante também. Que legal. E, Eduardo, conta para os nossos seguidores aqui o que é singularidade, porque alguns não conhecem o termo, de repente explica um pouquinho, assim, que é um tema bem interessante. Singularidade é uma das coisas mais interessantes que eu já vi. Você tem um aspecto da física, né, da ciência, que usa a singularidade como um movimento de disrupção completamente novo. Então, assim, muda o mundo, muda a forma pela qual as pessoas pensam e trabalham. Então, a ciência trata de singularidade dessa forma. O marketing trata da singularidade como a capacidade de você desenhar produtos e serviços não para as massas, não para as estatísticas, mas para o sujeito. Então, o marketing tratou da qualidade da relação que as marcas tinham com seus clientes. Antigamente era tudo uma grande generalização, depois a gente começou a usar a estatística, depois a gente trata as pessoas agora como um sujeito. Então, agora você está num novo patamar onde a gente está chamando de singularidade tecnológica, né? Então, assim, hoje você já tem inteligência artificial, você tem grandes instrumentos para fazer o design do relacionamento com os clientes e o design do relacionamento com os funcionários, de maneira que todos possam crescer, mas a partir dos seus diferentes estágios. Por isso, a singularidade. E um terceiro momento, que é a área de inovação, que usa a singularidade como não uma empresa que é diferente, mas uma empresa que faz a diferença para os seus clientes. Então, a singularidade dentro da geração de valor está muito ligado a customer success, mais do que customer experience. Mas é assim, como é que eu realmente ajudo o meu cliente a ter sucesso? E aí você tem hoje também, do lado da singularidade, você tem um termo de marketing, não sei se você já ouviu falar, ABM, Accounts Based Marketing, que faz o mesmo modelo, né? Então, assim, em vez de você comunicar igual, mandar uma newsletter para todo mundo, você está chegando num momento onde você consegue ter esta singularidade tecnológica. Então, nós já estamos chegando agora no momento onde eu posso codificar as necessidades dos clientes, entender a sua jornada de compra e oferecer conteúdo específico, oferta específica para que ele possa tomar boas decisões em direção à compra dos nossos produtos ou serviços. Então, são as três dinâmicas de singularidade que compõem, no fundo, esse grande trabalho de olhar o cliente, de olhar o talento como um sujeito e ajudá-lo no seu sucesso. Olha que fantástico. Não, muito legal. Obrigado pela explicação. Imagina que claro para todo mundo aqui. E, Eduardo, me diz um negócio. Agilidade e inovação nas empresas muito grandes, né? Que muitas vezes aquela empresa gigantesca, ela tem uma dificuldade, ela parece um transatlântico, enquanto a empresa menor, aquela startup que tem 100, 200, 300 funcionários, ela consegue, né, corrigir rotas, né? Como fazer isso numa empresa grande? Inovar constantemente e ter agilidade. Esse é um desafio diário, eu faço isso todo santo dia, né? Nós desenvolvemos
uma matriz de evolução em inovação e em agilidade. Então, por quê? Porque também nós queremos entender qual é o estágio de maturidade das empresas nestes 2 exemplos, né? Na verdade 3 também, porque tem inovação, digital e agilidade, tá? Então você tem desde um primeiro estágio onde a empresa não contempla inovação, legal, bacana, mas não está no nosso plano estratégico, não está no plano estratégico, não está numa diretriz, não é uma competência, não é um valor, não está, né? Até o nível 1, onde você fala, bom, a gente quer ter, a gente tem, a gente quer ter isso, e aí nós fizemos cursos, demos cursos para as pessoas de inovação, fizemos design thinking, fizemos agilidade, mas a gente não aplica, né? Então, assim fez o curso, mas não está na agenda das equipes. Até que tem um terceiro estágio, onde a gente fala assim, não, vamos fazer uma pequena experiência, vamos juntar vendas e marketing, vamos pegar um tema que é Customer Experience, e vamos tentar fazer uma inovação, né? Então, você começa a ter pequenos projetos com equipes alocadas para isso. Deu certo, legal. Aí tem um quarto nível, que é quando a empresa tem um lab, né? O Itaú tem um lab, Porto Seguro tem um lab, ou seja, você tem lá uma sala, um andar, um escritório, um prédio, onde você tem pessoas 100% alocadas fazendo essa inovação. Essa inovação nós chamamos de estrutural. Show de bola. Qual é o grande passo agora para as empresas? Da estrutural para a contextual. Então, como você citou. Então, o que elas falam? Elas abrem lá, compram os jet skis, e a nave-mãe está lá no seu rumo, e os jet skis vão mergulhar nos mercados para desenvolver novos produtos, jogar para a nave-mãe e a nave-mãe lançar. Depois de 5, 6, 10 anos, você percebe que o jet ski começa a ter atrito com a nave-mãe. Porque o jet ski começa a fazer demandas, pedir informações, e a nave-mãe é lenta, a nave-mãe é burocrática. E aí, agora, neste exato momento, você tem este movimento que diz o seguinte: é muito legal o teu lab, mas agora é muito importante que nós tenhamos uma estratégia para criar uma cultura de inovação dentro do transatlântico. Então, isso que é a inovação contextual. Não é só mais um grupo de especialistas que está no lab que inova, todo mundo pode inovar. Não significa que todo mundo vai inovar, mas todo mundo pode. Então, finanças pode inovar? Pode. Jurídico pode inovar? Pode. Talvez não seja uma inovação disruptiva, mas o jurídico pode encontrar, de maneira ética e com compliance, uma forma de inovação para poder agilizar processos, para poder ser mais rápido. Finanças a mesma coisa, marketing a mesma coisa, RH a mesma coisa. Então, nós agora ajudamos muitas empresas a construir esta integração entre o jet ski e a nave-mãe, entre a inovação estrutural e a inovação contextual, para chegar num último estágio, que é o estado da arte, quando uma empresa entra uma business experience. Então, toda ela está integrada, como uma Amazon, por exemplo, como um Spotify, toda ela está integrada, onde todo mundo tem o seu projeto de inovação, onde todo mundo está não só trabalhando para cumprir uma meta, mas usando o seu dia a dia para pensar, para inovar e para gerar valor, seja em processos, seja em projetos, seja em modelos de negócio. Então, de cada empresa, segundo o seu nível, para cada projeto de transformação, para que ele possa alcançar o seu propósito. Então, o que a gente aqui tem uma singularidade também de clientes, porque por mais que esses clientes sejam maravilhosos, né, por exemplo, lá, mês passado eu estava na Embraer. Nossa, é uma delícia, é um absurdo o que eles já estão fazendo, entendeu? Mas sempre tem espaços de melhoria, sempre tem projetos onde você pode cada vez mais fazer essa grande transição do homem operário para o homem inovador. Uhum. Olha que fantástico, isso aí me veio à mente aqui algumas questões de empresas que têm silos de inovação e ela acaba não sendo inovadora. Você falou aí do Itaú, que tem labs, né? Mas depois, como é fazer essa transição para que toda empresa
seja inovadora de fato, né? Esse é o nosso grande trabalho, né? Muita gente me conhece como palestrante, e eu fico feliz com isso. Então, é o semeador, mas eu estou dentro das empresas, 5, 6 empresas por mês, ajudando nesse processo de transformação. Então, a palestra semeia e o trabalho de consultoria trabalha para conseguir colher bons frutos, né? É muito desafiador trabalhar com inovação desde lá do tempo do Clayton Christensen, né, que é uma das maiores sumidades que trouxe o conceito de inovação disruptiva, de job to be done, né? E ele tem um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, chama O Dilema do Inovador. Uhum. E ele já trazia esse desafio, né? As empresas, diante ou de grandes oportunidades ou de grandes tensões, elas parece que elas se sabotam, né? Aquela energia, aquele dinheiro que deveria ser trabalhado para criar inovação de médio e longo prazo, né? Ele corta aquilo para tentar resolver problemas de caixa no curto prazo. Então, isso acontece muito. Você tem vários projetos de inovação ou mesmo de agilidade e que de uma hora para outra acaba, morre. Daí você vê o grande trabalho de cultura, né? Porque aquela história do Peter Drucker de que a cultura come a estratégia no café de manhã, ele é maravilhoso, né? Por quê? Porque as empresas têm muitos automatismos, né? Muitos automatismos, muitas cristalizações. Então, se você não ajudar essa empresa a fazer o design estratégico junto com a cultura, né, o que vai acontecer é que você vai gastar um dinheirão enorme nesses projetos e lá na frente a cultura sabota. Olha só que interessante isso que você trouxe, e realmente esse contexto da estratégia ser tomada como café da manhã é verdade, né? Porque dependendo do que você tem aí, você tem esse fator complicante. Em muitos lugares é verdade, e parece ser uma coisa sagrada, secreta, mas não é. Só você pensar a quantidade de pessoas que querem emagrecer. Daí eles compram shorts, compram whey, compram um monte de coisa, começam na primeira semana, na segunda semana eles já estão fazendo menos, na terceira eles esquecem, né? A cultura está para a empresa como a personalidade está para o humano. Então, se Muito bom. você não tiver atento, né, se você não tiver presente sobre o que está acontecendo com você mesmo, né, que é o que a gente fala, de cada 10 projetos de transformação, seja estratégica, cultural ou digital, Sérgio, aqui no Brasil, somente 2 conseguem ter consolidação, passar o vale da morte, né, que são os 2 anos. Então, imagina que de cada 10, 8 morrem na praia. E elas morrem por um aspecto muito específico. Elas não conseguem incorporar os novos conhecimentos que geram novos resultados. Olha que interessante. Muito. E as desculpas são sempre as mesmas. Nós estamos sobrecarregados, nós não temos tempo, nós temos muitos silos, nós não conseguimos parar para pensar, para refletir, para trabalhar. Então, você percebe que o automatismo gerencia, né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso. Se você não gerencia a cultura gerencia a empresa. E a cultura viciante gerencia a empresa. Então é um trabalho, acho lindo, maravilhoso, né? Não é porque eu faço, mas é um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho assim muito meticuloso, não é uma coisa que você faz assim de qualquer jeito, sabe? Por isso que muita gente cada vez mais, a gente mais tem trabalhado muito é transformação cultural mesmo, assim, como ajudar a fazer uma cultura que assimile esses novos conhecimentos e transforme esses conhecimentos em resultados excepcionais para a organização. Que legal. Um outro ponto que chamou a atenção, você fala quando tem projetos e existe programas. Assim, eu estava lendo esses dias um artigo, ou não, é um livro, e fala justamente sobre isso, né? Quando você quer mudar cultura e você tem projeto, é uma coisa que projeto tem início, meio e fim, né? E quando é um programa continuado, ele de fato vai fazer a transformação cultural, né? Como na prática você tem visto esse tipo de diferenciação assim? Eu acho que, com todo respeito, acho que isso é uma diferenciação técnica, tá ligado? Mais ao tecnicismo, entendeu? Mas se eu tivesse que abordar essa história, eu acho que você começa com um projeto. Então, como que a gente trabalha? Porque a experiência mostrou que quando você faz programa,
programa para projetos está no ágil como waterfall e sprints. Então, ou seja, um programa é uma coisa grande. Então, como há 10 anos atrás, quando a gente fazia os programas, você desenhava um programa de 3 anos para a empresa. O que acontecia? Né? Era enorme, a gente ganhava um dinheiro enorme com isso e tal. Um ano depois, ela morria, né? Porque é igual o cascata. Quando você mudou a dinâmica do mercado, que você começou a entender a força do ágil, então o que o ágil traz? Vamos fazer MVPs. O Lean traz, vamos fazer MVPs. Então, o que nós, hoje, o que mais funciona para a gente vamos fazer um projeto de 3 a 6 meses. Por quê? Porque com esse projeto você tem sprint, comprometimento, foco. Então você está medindo, você está criando 2 ciclos aqui, 2 trimestres, porque ele acompanha os OKRs. Então, só para juntar o que você está falando, você começa com um projeto, como se você começasse com um MVP. Forte, barato, compromissado. Quando você faz o primeiro ciclo, o segundo ciclo, que a gente diz, vamos olhar 6 meses, aí você começa a ver se deu fit, se deu velocidade, se deu força, entendeu? O que acontece? Quando você começa com um projeto, você percebe que o engajamento das pessoas melhora, até porque o comprometimento top-down também é forte. Daí o que acontece? Quando esses 6 meses ficaram bons, aí você coliga, aí sim, com um programa, entendeu? Então, porque se é programa, a empresa já não quer gastar tanto dinheiro assim, ela não sabe o CEO vai mudar o ano que vem, mas quando é um projeto, quando é um sprint project, você tem uma adesão muito maior, até porque você tem um foco muito maior, né? Então, se você pegar, não sei se faz sentido, se você acha que isso, ou até também ouvir sua opinião, mas tudo que a gente tem visto hoje, que a gente tem trabalhado, que está dando certo, a dinâmica do mercado mudou as premissas disfuncionais e as negligências das empresas, graças a Deus. Então, assim, como concordo. Porque assim, o que é uma empresa? Essas empresas que a gente está falando, né? São empresas que, para se autocorrigirem, demorava meses e anos. Enquanto vem as startups produzindo inovação de valor em horas e dias. Então, isso que é o grande choque das empresas. Peraí, o que está acontecendo? Mas muito afobado, muito rápido. Não. Eles só estão usando uma outra dinâmica de produzir valor. Então, para corroborar com a sua questão, a gente diz aqui, começa projeto, até para não gastar dinheiro, e até para não gerar o efeito negativo, porque, lembra, os programas de mudança, assim, acreditem na mudança, vamos trabalhar, faz dinâmica, faz isso, faz aquilo, e não muda o dia a dia. Então, você tem um efeito reverso terrível, que as pessoas passam a não acreditar mais nas mudanças. Por isso que a gente tem, dentro da nossa metodologia, a gente tem um movimento chamado criação de experiências de coerência. Porque as pessoas não acreditam mais nas narrativas. As pessoas querem ver a coisa acontecer. Então, a gente faz um trabalho profundo com a liderança para que, quando faz o trabalho de transformação, que o líder seja o exemplo e que a cada turbulência, a cada discrepância, a cada conflito, esse líder possa tomar a decisão vinculada à estratégia, vinculada ao novo. Então, isso que é o que a gente chama de experiências de coerência. Se o funcionário está vendo que a cada problemão os líderes estão defendendo o novo, pronto, aí ele se engaja. Então, não é mais na narrativa, é na decisão coerente com o que o mundo está, com o que a estratégia está pedindo, entendeu? Olha que fantástico, hein? Então, estou entendendo aqui que o líder tem um papel fundamental, os líderes, né, na organização como um todo, para existir a mudança cultural da inovação. Com certeza. Eu acho que o termo mais relevante hoje não seria os líderes, né? É você criar uma cultura de liderança. Então, é a liderança. Então, é o grupo como um todo, né? Porque o que a gente aprendeu com muita dor aqui, né? É que se você tiver 10 diretores,
um diretor é suficiente para boicotar um projeto inteiro de transformação. Então, você precisa sempre trabalhar a marca da liderança. Então, é uma liderança. Então, líderes é como se fosse uma marca mesmo, né? Então, onde você olhar, então, o que a gente sempre mede? Se você está conseguindo ter uma taxa de coerência de 90% dos seus líderes fazendo isso, já está uma ótima. O problema é quando você tem uma taxa de coerência de 50%. Então, já gera os silos, né? Já gera o funcionário olha para um lado, fala, não, esse cara não, olha para o outro, fala, não, esse cara sim, e aí eles ficam vendo quem tem mais força. Então, quando essa taxa sobe para 90%, né, como se você tivesse, 90% dos líderes estão fazendo isso, você sobe o engajamento, sobe os indicadores, sobe a lealdade dos clientes. Né? Olha que bacana, o Eduardo está nos dando uma aula, que melhor que uma palestra ao vivo, né? Está dando uma aula aqui para todo mundo, tenho certeza que vai ser super bacana aqui. Eu queria, quase estamos indo para o finalzinho aqui, queria que você falasse um pouquinho de design estratégico, só para complementar com tudo isso que você já falou, né? Onde ele se encaixa aqui, se encaixa com tudo, sim, obviamente, né? Essa é uma área também, outra área linda, né? Assim, hoje em dia, todo mundo fala muito de cultura. Eu acho que tudo bem falar de cultura, mas acho que o design estratégico precede a cultura. Todo mundo acha que é o contrário, né? Mas, assim, o que é o design estratégico? É o CEO e os seus comitês, primeiro, tendo uma visão muito clara da nova economia digital. Então, esse CEO, quando tem uma visão muito clara dessa nova economia digital, ele consegue compreender quais as boas disrupções que estão acontecendo. Em 90% dos casos, essas boas disrupções não vêm da tecnologia, vêm do consumidor, vem do cliente que está farejando e encontrando novas formas de suprir as suas necessidades, independente da marca. Isso é uma coisa super forte, né? Então, esse CEO, ele vai ter uma visão extremamente interessante, particular, única, que vai nortear essa transformação. Então, quando ele traz essa boa visão, ele tem um segundo papel, que é um papel de profunda integração entre os objetivos que ele está tomando, ou os OKRs, ou os indicadores, né, objetivos e resultados-chave, ou os indicadores. Então, ele vai dizer, não, o mercado é assim, então nós vamos ser customer centricity. Então, a empresa, dependendo da empresa, ela literalmente depende dos seus clientes. Então, o nosso trabalho é aumentar a conectividade com esses clientes para não só oferecer as demandas que eles querem, mas principalmente se antecipar às necessidades futuras dele. Quando ele faz esse bom design, aí ele vai dizer, bom, então eu tenho aqui os nossos objetivos, para esses objetivos a gente vai precisar mudar alguns valores da cultura. Então, não tem jeito, a gente precisa ser inovador, a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser ético, a gente precisa ser ágil. Então, ele olha e diz, para eu chegar lá, eu tenho os valores e eu tenho as habilidades. Então, isso a gente chama aqui de carta magna. Esse CEO, quando faz o design, ele tem que integrar profundamente os objetivos, os princípios e as habilidades necessárias. Então, por exemplo, a Microsoft, quando vendia, não sei se você lembra disso, vendia o software no CD, né? Lembro. Quando ela passa para SaaS, ela vai vender na nuvem, assim, são novas habilidades. Ela deu treinamento para todos os vendedores para que não só vendessem o SaaS, o digital, mas que pudessem ter uma habilidade incrível de experiência e user experience para o cliente. Porque ele tem que saber usar aquele novo software. Olha, eu acho isso maravilhoso. Então, o design está fazendo o quê? Ou o designer ou os designers, né? Ele está fazendo o quê? Ele está olhando essa visão incrível e aí ele volta e diz assim, vamos agora desenhar. Para desenhar tem que ficar claro OKRs, valores e capacidades. Aí vem o terceiro grande trabalho, que é o mais difícil, que é desdobrar tudo isso
para os líderes e para as equipes. Eu diria para você que grande parte do nosso trabalho na implantação de ágil, ou de inovação, ou de digital, tem esse desafio, que é a nossa metodologia dessa liderança, para que ele entenda os OKRs, desdobre os OKRs, gere essas iniciativas em termos operacionais, consiga colocar na agenda, que é o mais difícil, na agenda semanal. Eu sempre digo, se qualquer tipo de transformação não está na sua agenda semanal, pode esquecer, né? E aí poder acompanhar esse trabalho. Então, a beleza de tudo isso é que o design monta, arquiteta toda essa questão, e aí ele vai contar com uma cultura, porque cultura nada mais é do que fomento e tolerância, né? Então, a cultura vai fomentar esses comportamentos e não vai tolerar qualquer desvio que saia da rota estratégica ou dos princípios éticos da organização. Parece simples de dizer, né? Mas é tão desafiador, tão complexo, mas também muito instigante você olhar. É por isso que eu te falei isso no começo, né? Eu acho que a grande mudança que a gente está vivendo, que eu estou adorando, é sair de um homem operacional, né, para um trabalhador operacional, para um trabalhador estratégico, né? Daí que aí você tem esse cara que não é só fazer o que precisa fazer, ele está ali para pensar, ele está ali para questionar, ele está ali para inovar, ou eles que vão oxigenar toda a organização, né? Porque a gente sempre fala, em resiliência você aprende isso, né? É muito dolorido você fazer choque de cultura. Dolorido, o que é um choque de cultura? Só significa que a empresa deixou de 4, 5, 6 anos de se atualizar constantemente. Então a gente está falando que esse homem, o trabalhador do futuro, é meio que como um software que de tempos em tempos ele vai se atualizando, né? Tem uma questão muito forte de aprendizagem. Não sei se você sabe, a OpenAI, que criou o ChatGPT, né? O ChatGPT está fazendo 1 ano agora. Nesse 1 ano, ele já teve 27 versões. Olha que forte isso. Ou seja, ele se modificou praticamente a cada 15 dias. Isso que a gente chama da aprendizagem ativa. Essa é a verdadeira vantagem competitiva da aprendizagem, entendeu? Então, você pega esse modelo e fala, meu Deus do céu. Então, imagina você como um coach, a gente como coach aqui, mas como qualquer profissional, e se perguntar qual é a minha estratégia de atualização? Como é que eu estou me atualizando? E atualizar aqui não é só puxar um conhecimento. Atualizar significa eu puxei um conhecimento, eu estou aplicando conhecimento, isso melhora as minhas entregas e isso gera os resultados, né? Então, acho que esse é o tesão, né? O meu maior tesão hoje é pensar nisso, aprendizagem como atualização e como que a gente ajuda as empresas a fazer este movimento de extremo dinamismo, daí a inovação e a cultura, daí o novo livro. Uau! Estou ansioso para esse novo livro e espero que a gente possa vir aqui divulgá-lo também. Com certeza. Já fica o convite para você vir falar especificamente do livro, Eduardo. Será um prazer. Adorei o papo aqui contigo. Olha, foi fantástico. Você entregou aqui para a gente em 30 minutos aí, quase 30 anos da Entusiasmos, né? Muito obrigado. Foi bom. A trajetória é fantástica. Eduardo, então, muito obrigado. E como é que as pessoas te encontram? Qual é a sua rede principal? O nome da minha empresa é Entusiasmos, com TH, né? Eu sempre brinco que poderia chamar TAM, Oi, Pum, uma coisa mais simples. Mas então, a melhor forma é você buscar Eduardo Carmelo, com 2 L's. Legal. Então, o Instagram e o LinkedIn é @Eduardo Carmelo, com 2 L's. E onde você digitar, você inevitavelmente vai cair na Entusiasmos, tá? E vai cair nas redes sociais. Acho que é um modelo mais fácil de me procurar. Perfeito. Então vai estar aqui na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Vai ter o link do LinkedIn, vai ter o link do Instagram, da Entusiasmos. Eu até tenho dificuldade. Entusiasmos. É muito legal. Muito obrigado. E volte sempre aqui. Valeu, Grande Eduardo. abraço. Parabéns pelo projeto. Parabéns, sucesso aí para todos nós. Excelente. Abração. Tchau, tchau. Outro.